Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o primeiro episódio do Projeto Quarentena. No dia 16 de março de 1990, eu fui um dos muitos brasileiros que acordaram com uma notícia horrível de que o governo tinha confiscado o dinheiro das poupanças, das contas correntes, das aplicações. Era o começo do mandato do Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil depois de décadas de ditadura. Todo o otimismo daquela renovação parecia estar indo por água abaixo, muito rápido. Eu lembro que muita gente ficou muito indignada e eu era muito pequeno, eu não entendia direito o que estava acontecendo. E essa é uma das minhas primeiras memórias. 1994. Eu acordo num domingo de manhã, recebo a notícia e entro em desespero. O Ayrton Senna tinha se acidentado, estava hospitalizado. A gente ficou muito nervoso, fez uma corrente de orações e pouco depois a gente recebe na TV a notícia de que o Senna tinha morrido. Eu chorei muito. No mesmo ano, teve outro dia em que eu chorei muito. Eu estava na casa da minha avó e a família estava toda reunida para assistir a final da Copa. É difícil, para quem não era vivo naquela época, entender o tamanho daquele evento. O futebol é o esporte mais popular do mundo. A Copa do Mundo é o maior evento do maior esporte. Ela acontecia pela primeira vez nos Estados Unidos, o país mais influente e poderoso. Somente 2 times eram tricampeões mundiais, o Brasil e a Itália. Um deles era americano e o outro era europeu. Um desses países era um país subdesenvolvido que estava começando a se recuperar, sair de uma sucessão de crises, enquanto o outro era um país desenvolvido que tinha recentemente formado um bloco econômico com outros países desenvolvidos, a União Europeia. Os 2 maiores times do maior esporte, no maior evento, no maior país, com a maior quantidade de títulos, com a maior cobertura e o maior público de todos os tempos. E o jogo dá empate. Aí vem a prorrogação, e a prorrogação dá empate. E aí vem os pênaltis. Eu ainda era pequeno e eu tava chorando copiosamente num quarto longe dos outros porque eu não queria que me vissem chorando. E a minha prima me encontra. Ela pega na minha mão e diz: "Não, ainda não acabou." O Brasil ganha nos pênaltis e eu fico muito feliz. Dois anos depois, em 1996, eu estava começando a me aproximar da adolescência e tinha uma banda de rock que toda molecada gostava. Era engraçado que o principal público-alvo dos Mamonas Assassinas fossem crianças, e a primeira música que fez sucesso deles começava com a frase: "Me convidaram para uma tal de suruba." Enfim, eu não gostava muito dos Mamonas porque eu era muito certinho, e eu não gostava porque eles falavam palavrão, embora eu não entendesse a maior parte dos palavrões que eles falavam. Só pra constar, hoje em dia eu gosto dos Mamonas. Mas eu fiquei triste quando eles morreram, sobretudo porque eu vi as outras pessoas sofrendo. Em 2001, eu já era adolescente. Eu chego na escola e meus colegas estão jogando aviõezinhos de papel no quadro. E no quadro tem 2 prédios desenhados. Aí eu fico sabendo dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas. Ninguém sabia quem tinha cometido esses atentados e, pelo menos entre os meus amigos, ninguém imaginava que tivesse sido uma organização fundamentalista do Afeganistão. A gente achava que poderia ter sido a China ou, quem sabe, a Rússia. Muita gente lembra onde estava em 2014, no fatídico momento do 7-1. Eu estava no Twitter. E tinha um grande amigo meu hospedado na minha casa, e é uma pessoa que ama futebol. O fato de que eu me lembro de muitas dessas coisas
não é de forma alguma uma exceção. Quase todo mundo que tem a minha idade deve lembrar mais ou menos dos mesmos fatos, mais ou menos da mesma forma. Agora, você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Ou então, no dia 15 de novembro de 1889? Bom, provavelmente você sabe, embora com certeza você não estivesse lá para ver. Cada um tem a sua própria memória. Cada um lembra de um jeito. E não só porque cada um viveu situações diferentes, porque a nossa memória não depende só do que a gente viveu. Inclusive, muitas vezes a nossa memória não bate com o que de fato aconteceu. Muitas vezes a gente tem memórias falsas, memórias completamente construídas. A nossa mente guarda alguns pontos e inventa histórias para conectar esses pontos. Agora, a gente também tem uma memória coletiva. E essa memória coletiva também é construída. Na academia, tem muitos estudos que divergem um pouco a respeito do que é a memória coletiva. Inclusive porque esse é um assunto estudado por psicologia, por história, por sociologia, enfim, por várias disciplinas. Agora, se você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 ou no dia 15 de novembro de 1889, mesmo sem ter vivido isso, é porque você compartilha de uma memória coletiva que foi construída. E não é à toa. O processo de criação de memórias coletivas, ele se dá o tempo todo, mas em alguns momentos ele se dá com muito mais forças. Como, por exemplo, no momento de uma catástrofe. Ou então no momento de uma eleição. Ou então no momento de uma eleição catastrófica. De toda forma, é importante lembrar que a nossa memória, ela não é construída só a partir dos fatos. Ela é construída a partir de sentimentos, a partir de narrativas. Com certeza você que está ouvindo isso, no futuro vai lembrar do corona. Vai lembrar que muita gente parou, vai lembrar que foi uma comoção muito grande, vai lembrar de como as pessoas reagiram a isso, seja individualmente, seja enquanto coletivo. E com certeza suas memórias vão depender de muitas coisas que ainda vão acontecer, porque, afinal de contas, esse processo do coronavírus ainda está no começo. Muita coisa pode mudar de acordo com as ações que a gente tomar. Mas a nossa memória coletiva não depende só dessas ações. A nossa memória da independência do Brasil não depende só do que o Dom Pedro fez, aliás, do que o José Bonifácio fez, do que a Dona Leopoldina fez, ou então da Maria Quitéria que estava lá lutando. Não depende só do que essas pessoas fizeram. Depende de como a gente conta essa história, depende de como a gente retrata essa história, depende de como o Pedro Américo pintou o quadro, Independência ou Morte, depende do hino da independência que a gente aprendeu a cantar e depois a gente esqueceu, depende de como os historiadores abordaram esse assunto, de que tipo de fonte eles buscaram para entender o que estava acontecendo. Depende do que diziam essas fontes e depende de como eles contam a história e depende de como a gente estuda essa história hoje. Os momentos que a gente está vivendo hoje podem vir a ser lembrados de muitas maneiras diferentes. O que a gente pode fazer é tentar achar as melhores ações possíveis para evitar uma catástrofe maior, mas também ter uma capacidade de dar um sentido a isso, de entender como o contexto em que a gente vive possibilitou que isso acontecesse e como a gente pode mudar, como a gente pode transformar esse contexto. Quem sabe, no futuro a gente vai poder lembrar: nossa, você lembra como é que era antes do corona? Você lembra como é que era antes disso tudo acontecer? Como é que a gente deixou isso acontecer? Como é que a gente se deixou viver numa sociedade que permitiu que um negócio desses acontecesse? E aí a gente vai olhar para o passado, achar aquilo tudo um absurdo, da mesma maneira que a gente acha absurdo que um dia tenha tido escravidão. Esse é o primeiro episódio do Projeto Quarentena. Eu não pretendo falar mais sobre corona e sobre doença nos próximos episódios. Pretendo falar de outros temas, pra gente não ficar só pensando nisso, né? Mas esse podcast vai continuar, esse projeto vai continuar enquanto as pessoas estiverem ouvindo. Então, se você quiser ajudar esse podcast a continuar, você pode ouvir ele, você pode mandar pras pessoas, você pode comentar. E quem sabe a gente vai fazer desse momento de quarentena um período menos pior. Valeu!